Investidor, preste atenção nesse vídeo que você vai entender tudo de importante que ocorreu essa semana para os mercados e para a economia. E eu quero começar falando da aprovação da PEC Kamikaze, ou da PEC dos benefícios. O texto já aprovado no Congresso autoriza um estado de emergência no país, o que por sua vez permite ao governo fazer gastos acima do teto que seria permitido. Esses gastos vão incluir uma ampliação no Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, um voucher para caminhoneiros, ampliação do auxílio gás em R$ 53 a cada 2 meses, repasse aos estados para o transporte de idosos, benefício a taxistas, repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil e um repasse de até 3,8 por meio de créditos tributários para manutenção da competitividade do etanol em relação à gasolina. O grande problema disso tudo é o que está escrito aqui. Todos os benefícios acabam em dezembro, ou seja, dificilmente vão ter um impacto de longo prazo na vida do brasileiro. Esse é um movimento totalmente eleitoreiro, totalmente danoso ao Brasil. Mas não é só de notícia negativa que vive o Brasil. O Ministério da Economia elevou a projeção para o crescimento do PIB no ano de 2022 de 1,5% para 2%. Junto a isso, o Ministério também diminuiu a estimativa para o IPCA desse ano, projetando uma alta de 7,2% em vez dos 7,9% previstos anteriormente. E só para comparar, agora que a gente voltou a ter o Boletim Focus, a previsão do Boletim Focus para o acumulado do IPCA em 2022 hoje está em 7,67%, enquanto para a variação do PIB, eles estão aguardando um crescimento de 1,59%. Também no quadro de notícias boas, os serviços avançaram 0,9% no mês de maio, tendo a terceira alta consecutiva dos últimos 4 meses. Com esse resultado, o setor se encontra 8,4% acima do nível pré-pandemia. E, de vez em quando, o Paulo Guedes fala umas coisas acertadas. A bola da vez foi a afirmação de que os bancos centrais do mundo inteiro dormiram e agora estão correndo atrás da bola, no sentido de que demoraram muito a começar a elevar as taxas de juros dos seus países e agora a inflação já se tornou um problema cada vez mais espalhado pelo mundo. E devido ao atraso nesse começo de movimento de aumento da taxa de juros, eles estão tendo que fazer talvez até movimentos mais acelerados do que os que seriam ideais para a economia. Como disse o próprio Guedes, hoje está bastante claro que a crise lá fora vai ser bem mais aguda do que os países esperavam. E bem como ele falou, a crise nos Estados Unidos está realmente assustadora, com uma inflação acelerando para 9,1% no acumulado dos últimos 12 meses. Recorde para os últimos 41 anos. Apenas na comparação com o mês de maio, a alta foi de 1,3%, uma aceleração até em relação à expectativa do mercado, que era de uma alta de 1,1%. Mais uma vez, a inflação de junho foi influenciada principalmente pelo grande aumento dos preços dos alimentos e combustíveis. Na última ata da reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano, eles já haviam indicado uma alta de 0,5 ou 0,75 pontos percentuais, dependendo dos indicadores divulgados sobre a economia do país. E com a continuidade da aceleração da inflação, o Federal Reserve vai ficar mais e mais pressionado para aumentos cada vez maiores. Inclusive, um governante do Federal Reserve já espera uma alta de 0,75%, mas está aberto a uma alta ainda maior. Ou seja, os próprios membros do Federal Reserve já começam a falar da possibilidade de uma alta de 1 ponto percentual. E como o mercado não é bobo nem nada, ele aumentou as expectativas, pelo menos da probabilidade, de uma alta de 1% na reunião de 27 de julho, o que há uma semana atrás era uma chance pífia de 5,2%, já é uma relevante 32,7%. Mas as expectativas do mercado ainda estão principalmente esperando uma alta de 75 pontos base. Inclusive, nessa linha de aumento da taxa de juros, a curva de juros se inverteu quando olhada através do spread entre os títulos de 10 anos do Tesouro Americano e os de 2 anos. Por um momento a gente viu os títulos de 2 anos pagando 3,12% ao ano, enquanto os de 10 anos pagavam apenas 2,9%. Se você quer entender mais sobre o que isso pode querer dizer para a nossa economia, ou para a economia americana nesse caso, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre o tema. Mas em resumo, a inversão da curva de juros indica que o mercado está precificando uma recessão vindo por aí. Recessão essa que lá para os Estados Unidos, pelo menos, a gente já vem falando há muito tempo e ela se torna cada vez mais próxima, com mais e mais indicadores suportando a ideia de que de fato teremos uma recessão. E como o Banco Central americano está sendo um pouco mais rápido do que o Banco Central europeu para aumentar as suas taxas de juros, o euro alcançou uma paridade com o dólar, valendo o exato mesmo valor. Normalmente, um euro pode comprar 1,14, 1,10 dólares, mas eles ficaram iguais por um momento. A desvalorização da
moeda europeia em relação à americana é acentuada por conta das preocupações de que uma crise de energia levará a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a diferença entre as taxas de juros dos Estados Unidos e do euro está ficando cada vez mais atrativa para o dólar. Afinal, a taxa de juros do euro ainda está negativa, enquanto o Federal Reserve vem aumentando suas taxas de juros. Então, com a união de crise energética, risco de recessão na Europa e uma renda fixa muito mais atrativa nos Estados Unidos, os portadores de euros estão vendendo os mesmos para comprar dólares e aproveitar essa renda fixa, o que fez com que o euro e o dólar ficassem no mesmo patamar. Falo também da China, cujo crescimento do PIB desacelera no segundo trimestre, ainda assim expandindo 0,4%. O crescimento acumulado em 2022 é de 2,5%. A expectativa do crescimento para o PIB chinês era de 1% no trimestre abril-junho em relação ao ano anterior, de acordo com uma pesquisa da Reuters com analistas. Então a marcação real veio bem abaixo das expectativas. Na comparação trimestral, o PIB caiu 2,6% no segundo trimestre, em comparação com as expectativas de queda de 1,5% apenas. E no cenário corporativo, quero falar de duas empresas rapidamente. Primeiro, da PetroRio. Um dos seus poços, do Campo de Frade, entrou em operação e a sua produção efetiva é maior do que as expectativas da empresa e dos investidores para esse campo. A produção inicial estabilizada do poço é de aproximadamente 15 mil barris de óleo por dia, superior às previsões iniciais da companhia. Esse novo poço dobra o volume do Campo de Frade e aumenta a produção da PetroRio em 45% para 48,5 mil barris de óleo por dia. E falo também da Petrobras, que concluiu a venda da Gaspetro para a Compass por 2 bilhões de reais. Caso você não saiba, a Compass é uma das subsidiárias da Cosan e a Petrobras tinha 51% da Gaspetro que foi vendida. Inclusive vendeu todos esses 51% da holding com participação societária em 18 companhias distribuidoras de gás natural, a Mitsui Gás e Energia e os outros 49% restantes. E vamos aos destaques da semana, começando pelo S&P 500, onde a gente vê uma dominância de empresas no vermelho para essa semana. Os destaques positivos ficam com as empresas de semicondutores, a Apple e serviços de crédito, mas em geral, espalhado pelo mapa da S&P 500, a gente tem muito mais vermelho do que verde. Alguns destaques negativos para a semana ficam com o Google caindo 6%, Tesla 4,27%, Microsoft 4,09%. E no Ibovespa não foi muito diferente, tivemos uma queda muito forte de 3,73% essa semana, sendo esse o fechamento semanal mais baixo desde que a gente bateu as nossas máximas aqui perto dos 130 mil pontos. A gente agora se encontra também tão abaixo da média móvel de 200 períodos que já nem é mais uma esperança a gente voltar para cima dela rapidamente. O IFIX também caiu essa semana, 0,5%, se colocando aqui bem encostadinho na média móvel de 20 semanas. O dólar também subiu 2,93%, fechando a semana aos R$ 5,40. No S&P 500 a gente tentou cair muito mais ao longo da semana, mas houve um ensaio de uma recuperação e acabou que ela caiu apenas 0,93% para a semana. Os juros pagos pelos títulos de tesouro de 10 anos dos Estados Unidos seguem consolidando aqui entre os 2,75% e 3,5%, agora aos 2,92%. O petróleo teve outra semana de queda, outra vez despencando forte, 6,85%, se encontrando agora abaixo do patamar dos $100. Muito por causa disso, né? Não só a queda do petróleo, mas de várias outras commodities que puxou muito o Ibovespa para baixo essa semana. E o Bitcoin está tendo estabilidade, praticamente não se moveu essa semana, tá com uma variação de 0,47%, lembrando que ele só fecha de fato no domingo. De todo jeito, ele no momento se encontra aos $20.953. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça daquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver para um próximo vídeo e até a próxima!